Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é sábado, dia 3 de agosto de 2024 e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada de libertação, cura e ascensão através dos ensinamentos de um curso em milagres, né? Estamos hoje na lição 215, na sexta revisão, que revisa o nosso tema central Eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou, revisando a belíssima lição 195, O amor é o caminho que sigo com gratidão. O Espírito Santo é o meu único guia, ele caminha comigo no amor, e agradeço a ele por me mostrar o caminho a seguir. Eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. Eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. Passamos então para a leitura do comentário do nosso livro de exercícios. E ele diz assim: hoje, nossa revisão de hoje adiciona uma nova nota à lição. Eu caminho no caminho do amor. Então, peraí, deixa eu ler em português. Qual é essa adição? O Espírito Santo, o amor é o caminho que sigo com gratidão. O Espírito Santo é o meu único guia. Ele caminha comigo no amor. E agradeço a ele por me mostrar o caminho a seguir. Eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. Né? Então, eu caminho pelo caminho do amor, e à medida em que caminho, o Espírito Santo caminha comigo e me mostra o caminho por onde devo seguir. Caminhar no caminho do amor não é sempre simples. Frequentemente, a coisa amorosa a ser feita não é óbvia. Se alguém invade a minha casa e então é preso, eu processo essa pessoa ou eu deixo essa pessoa ir embora? Qual ação seria amorosa? Essa é uma excelente pergunta, né? Inclusive para a gente poder parar de confundir o que é amorosidade a partir do ponto de vista do ego e o que é amorosidade, com o que é amorosidade a partir do ponto de vista do Espírito Santo. Qual ação é amorosa? Ou eu posso fazer disso algo muito mais simples. Um amigo que é propenso a fazer um mau uso do dinheiro, ele me pede um empréstimo. Eu dou a ele o dinheiro, eu me empresto a ele o dinheiro, ou eu recuso o empréstimo? Qual é o caminho do amor? Eu não sei. E mesmo se eu pensasse que eu sei, eu não sei. Eu não posso verdadeiramente conhecer todas as variáveis. Eu não posso avaliar as motivações do ego do outro. Como eu poderia fazer isso quando eu não posso nem avaliar as motivações do meu próprio ego? Eu não posso julgar quando uma pessoa está aberta a uma ação misericordiosa, ou quando a coisa mais amorosa a ser feita é permitir que ela encare as consequências dos seus erros. Mas o Espírito Santo conhece todas as coisas. Ele é o meu único guia. As minhas experiências passadas, não importa o quão extensas, nunca serão suficientes para me garantir, para me conceder, um perfeito julgamento. O Espírito Santo, entretanto, conhece cada detalhe, todos os detalhes de cada uma das situações. Ele conhece as ramificações de todos os resultados possíveis e ele pode me guiar à ação amorosa que eu devo escolher.
Como eu posso discernir a voz do Espírito Santo? Novamente, não há um caminho garantido. Aprender a discernir a voz do Espírito Santo de forma clara é um processo de uma vida inteira. E tudo o que eu preciso fazer é entregar e indicar essa situação para ele, é conscientemente entregar essa situação em suas mãos e então agir de qualquer que seja a forma que me pareça melhor, né, naquele momento, depois que eu recebi a inspiração, não é? A cada dia, em cada situação, eu renovo a minha resolução de nunca tomar uma decisão por mim mesmo. Algumas vezes eu sentirei um cutucão interno para ir numa certa direção, por nenhuma razão a qual eu possa detectar. Talvez as circunstâncias que vão ocorrer pareçam me apontar para mim uma direção em particular. Coincidências felizes podem ocorrer e parecer ser sinais me dirigindo. Falamos disso ontem, né? Muita sincronicidade, né? Muita sincronicidade. Outras vezes eu serei aparentemente deixado por minha própria conta. O curso nos promete que se nós cometermos um erro, ele, o Espírito Santo, irá nos corrigir. Se nós tivermos entregado a situação para ele. Então você veja bem, você tem que entregar a situação para o Divino Espírito Santo. Você tem que entregar um relacionamento. Você tem que entregar a sua vida profissional. Você tem que entregar a sua conta bancária. Você precisa entregar tudo. Você precisa entregar todas as decisões que você vai tomar, sejam elas pequenas ou grandes, importantes ou pouco importantes, nas mãos do Divino Espírito Santo. E ele vai guiar você, seguramente, tá? Nós cometeremos erros, mas temos a promessa dele da nossa correção. Temos a promessa de que ele irá nos corrigir. Isso é um fato, né? E vou contar para vocês da minha experiência nos últimos 20 anos de entrega, né? Cometemos muito menos erros, mas muito menos. Se você anteriormente errava em 90% das situações, agora você vai errar em 10% das situações. E provavelmente erra porque dentro naquele erro, existe uma lição que você não teria tido condições de aprender se não fosse através daquele erro, tá? Então aí fica mais fácil você entregar o futuro nas mãos de Deus, que foi a lição de ontem. E aí fica muito mais fácil você seguir o caminho do amor com gratidão, que é a lição de hoje, né? E se você acreditar, se você olhar para essa lição observando que você não é um corpo, você é livre, porque você ainda é como Deus te criou, então, meus amigos, meus queridos, minhas queridas, então aí é que você vai seguir na sua vida com muito mais coragem. E é de coragem que nós precisamos. Não é de ficarmos parados na esperança de que algo seja melhor. Não, nós precisamos ter a coragem de mudar. Falamos no ano passado, na jornada de cura da criança interior, que a esperança é um sentimento mortalista e a fé é um sentimento imortal. Então você vai ter que ter coragem, né? Você vai ter que ter coragem, você vai ter que ir lá em direção à sua fé, tá? Muito bem. Um dos mais importantes aspectos da escuta da voz do Espírito Santo que eu tenho aprendido é deixar ir qualquer investimento num resultado em particular. Aí é que a coisa pega, porque a gente quer entregar nas mãos do Divino Espírito Santo desde que ele faça do jeito que a gente quer que ele faça, né? O único resultado que eu busco é o resultado do perdão, é o resultado do amor, é o resultado da paz na mente, em tudo que me preocupa, tá?
Eu não posso escolher eu não posso escolher quais circunstâncias externas são melhor adequadas para este tipo de resultado. Apenas o Espírito Santo sabe. Um adolescente rebelde ameaça ir embora de casa ou deixar a escola. Como um pai ou mãe ou amigo, eu posso acreditar que a melhor coisa para ele é que fique em casa ou que permaneça na escola. Mas eu não sei. Talvez as lições que esse adolescente precise aprender possam apenas ser encontrados se ele ou ela distanciar a si mesmo por um tempo da família e dos amigos. E então eu entrego a situação nas mãos do Divino Espírito Santo e peço para ser guiado a dizer e fazer tudo aquilo que melhor servir ao caminho do amor. E então eu tiro as minhas mãos, né? Eu solto o controle, eu tiro as minhas mãos dessa maçaroca, né? Eu confio que eu estou sendo guiado, mesmo se as coisas começarem a se mover num caminho que, numa visão muito curta, né, eu não goste. A minha responsabilidade primária é simplesmente não interferir com o Divino Espírito Santo. Lembrando que nós não estamos falando aqui de omissão, tá? No exemplo aqui do adolescente rebelde, não estamos falando de omissão. Na verdade, nós estamos falando de entrarmos em profunda oração. Na verdade, nós estamos falando de pedirmos em oração pela orientação do Divino Espírito Santo. Então, seu filho adolescente, ele está rebelde. O que você faz? Eu não sei, mas o Espírito Santo vai te dizer. O Espírito Santo vai te mostrar, né? Muito bem. Que hoje eu possa caminhar pelo caminho do amor em gratidão, confiando que o Espírito Santo vai guiar cada palavra minha e cada ação minha. Que eu lembre a mim mesmo que eu estou aqui apenas para ser verdadeiramente útil, para representar aquele que me enviou, sabendo que eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque ele me dirigirá. Essa é a oração que nós fazemos sempre no início das nossas lives e ela está no final do capítulo 2 e eu vou orá-la novamente com vocês, né? Essa é uma das minhas orações favoritas do curso, né? E é assim que nós começamos as nossas lives. Eu estou aqui, então vamos orar juntos? Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar onde quer que ele deseje. Não é aonde, tá, gente? Esse é um erro de português aqui. Em estar onde quer que ele deseje, sabendo que ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que ele me ensine a curar. E assim caminhamos, né? E aí, como é que é? A gente soltar o controle. A gente entender que dentro das nossas mentes está esse guia maravilhoso. Esse guia maravilhoso, ele nunca nos deixa, né? E esse guia absolutamente maravilhoso, ele nunca nos deixa, ele está sempre disponível para nós e ele conhece todas as respostas. Isso exige de nós uma postura de muita humildade, né? Então vamos nos concentrar aqui numa dificuldade. Vamos supor que eu esteja vivendo um relacionamento íntimo e eu não tô mais feliz nesse meu casamento. E eu não sei se eu devo partir ou se eu devo permanecer. Porque eu não encontro mais dentro de mim aquele apreço, aquela admiração que eu costumava sentir, aquele amor, aquela paixão que eu costumava sentir pelo meu parceiro. E aí, como é que eu vou saber se eu tenho que ir ou se eu tenho que ficar?
É exatamente o que o Alan falou. Eu não tenho como saber. Eu não tenho como saber se o momento é de um ato, de ter um ato de compaixão, ou se o momento é de um ato de permissão para que o outro assuma as consequências dos seus atos. Como é que eu vou saber? Eu não sei, mas eu sei orar. Eu sei orar. E eu sei dizer assim para o Divino Espírito Santo, me dê um sinal de se eu devo fazer isso ou se eu devo fazer aquilo, como eu pedi há 15 dias atrás. Eu pedi um sinal claramente, eu estava numa encruzilhada, né? Estava no garfo da estrada, estava numa bifurcação. Eu vou por aqui ou eu vou por lá? E eu dentro de mim eu tinha uma sensação que era para eu seguir pela hipótese A. E eu orei. Eu entrei em oração. Falei, tá bom. Meu Divino Espírito Santo me mostre. E vieram 4 respostas muito claras. 4 respostas muito claras. Aliás, essa semana eu já recebi mais umas 2 respostas sobre o mesmo assunto. Confirmando que eu segui pelo caminho que o Divino Espírito Santo tinha me orientado, né? Mas para isso eu preciso ter humildade e para isso eu preciso ter desenvolvido a confiança, não é? A confiança de que realmente existe o Espírito Santo dentro de mim, ou como a gente diz nos Alcoólicos Anônimos, o meu poder superior dentro de mim vai me guiar. Para nós que estudamos um curso em milagres, o nome do nosso poder superior é Espírito Santo. Ele é o meu professor, ele é o meu guia, ele é o meu consolador, ele é a ponte entre mim e meu Criador, não é? Então, tudo bem. Eu vou entrar em oração e eu vou pedir ao Divino Espírito Santo que resolva essa situação para mim, que me diga onde eu tenho que ir, o que eu tenho que fazer, com quem eu tenho que falar, o que seja, né? E eu não vou tomar nenhuma decisão por mim mesmo. Porque, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Os desdobramentos, eles são absolutamente imprevisíveis, né? É que nem política, né? A política ela é absolutamente imprevisível. As reviravoltas que acontecem na política são absolutamente imprevisíveis, né? Então eu tô aqui na lição 71. Guardar mágoa, só o plano de Deus para a salvação funcionará. E aí tem uma oraçãozinha que diz assim, para que nós possamos perguntar ao Divino Espírito Santo de forma muito específica. Então eu vou pedir a vocês que anotem na agendinha. Uma aluna minha um tempo atrás, ela me pediu para mandar essa oração para ela e eu não achava de jeito nenhum. Por quê? Porque eu estava procurando no livro texto e ela está no livro de exercícios. E eu não me lembrava, né? Então a oração ele diz assim, lembrando, ele te conduzirá, o Divino Espírito Santo te conduzirá à liberação e à alegria. Vamos pedir a Deus que nos revele o seu plano. Pergunta-lhe muito especificamente, o que queres que eu faça? Aonde queres que eu vá? O que queres que eu diga e a quem? E aí, gente, vocês vão ter que ter fé. Por quê? Porque às vezes, se o seu emaranhado ele for muito grande, vamos supor que você está em um casamento de 50 anos e você quer saber se você vai embora ou não. Por sinal, eu tenho uma amiga do Stargate que ela colocou um ponto final num casamento de mais de 40 anos, tá? E ela hoje, ela deve estar com uns 70, talvez. E ela contou, eu a conheci ano passado lá na Grécia, né? E ela estava nos contando, para mim e para as outras amigas, né? E ela é uma fofa, maravilhosa. Como ela se sentiu livre depois de terminar aquele casamento, né? 2 filhos adultos
Eu acho que o casamento não tinha 40 anos não, gente. Eu acho que o casamento tinha 50 anos. Ou 45, uma coisa assim. Porque ela falou que ela tinha filho de 40 já. E ela não teve filhos antes de casar, nem casou-se grávida ou coisa do tipo. Então, quando a coisa é assim, isso vai demorar. Você vai como colocar aquela panela suja de molho, né? Usando a analogia da nossa querida Louise Hay, não é mesmo? Então isso vai demorar, você vai ter que orar muito. Você vai ter que fazer essa oração muitas vezes. Você vai ter que fazer essa oração muitas vezes. Você vai ter que fazer essa oração muitas vezes. Você vai ter que entregar o seu relacionamento nas mãos do Divino Espírito Santo muitas vezes. E você hoje pode entregar e você pode falar assim: quero seguir nesse relacionamento o caminho do amor com gratidão. Por favor, me mostre qual é o caminho do amor nessa situação. O Espírito Santo é o meu único guia. Ele caminha comigo no amor e agradeço a ele por me mostrar o caminho a seguir. E o Espírito Santo nos mostra tudo, né? Vocês sabem que o Espírito Santo comigo, ele é uma coisa impressionante. Se eu estou precisando comprar alguma coisa, não quando são as minhas bobagens, os meus consumismos, mas quando eu estou realmente precisando comprar alguma coisa, o Espírito Santo me leva até a promoção. Isso é verdade, tá? Leva mesmo. Então o Espírito Santo, ele vai levar você à solução. Lembrando-se que, parafraseando o guia de Luiz Antônio Gasparetto, meu grande mestre Luiz Antônio Gasparetto, meu grande mestre Calunga, na prece da solução, que é a prece de Calunga, que eu aconselho que você... Vou botar no nosso canal no Telegram a prece da solução do Calunga, que é lindíssima. A solução já está disponível, né? A solução já está aqui na nossa frente. Nós é que não estamos enxergando ainda, né? E nós temos que olhar para tudo isso à luz dessa percepção. Não somos corpos, somos livres, pois ainda somos como Deus nos criou, né? E aí você vai fazer essa oração dezenas de vezes, centenas de vezes, sempre que esse aborrecimento com o seu marido, com a sua esposa acontecer, e os caminhos vão começar a se abrir. E, gente, é tão incrível que às vezes, se essa relação tiver que acabar, pode ser que essa pessoa chegue para você e fale assim: olha, entrou uma secretária nova lá na minha empresa e nós nos apaixonamos e eu estou indo embora. É nesse nível. As coisas se dissolvem, as coisas se resolvem, as coisas se solucionam, as soluções surgem por si só. Você não precisa mover uma palha, você só precisa orar com muita disponibilidade de entregar a sua questão para o Divino Espírito Santo e de seguir o caminho do amor nessa situação com gratidão, tá bom? Para a gente finalizar o vídeo, eu vou ler mais uma carta aqui, que é o Rei de Espadas, do tarozinho Zen de Mestre Osho, que fala sobre o controle. Muito oportuno o texto para o nosso vídeo de hoje. Pessoas controladoras estão sempre nervosas, porque lá no fundo o tumulto ainda está escondido. Se você não é controlado, mas é solto, vivo, então você não é nervoso. Não há motivo para estar nervoso. O que quer que aconteça, acontece. Você não tem expectativas para o futuro, não está representando, né? Você já entregou, como ontem praticamos, o futuro nas mãos de Deus. E então, por que você deveria ficar nervoso? Para conseguir controlar a mente, a pessoa precisa ficar tão fria, gelada, que nenhuma entrada de energia vital é permitida nos seus membros, no seu corpo. Se essa energia tiver permissão para se mover, essas repressões virão à superfície. Lembrando que repressão é mecanismo de defesa do ego. Por isso é que as pessoas aprenderam a manter-se frias, a tocar os outros sem de fato tocá-los, a ver as pessoas e contudo não enxergá-las. Vivemos com frases feitas: olá, como vai você?
Ninguém quer dizer nada com isso, verdade. Aliás, se a pessoa que fala que tá mal, a gente ainda fica numa situação dificílima, né? Essas frases são justamente para evitar o encontro real entre duas pessoas. As pessoas não se olham nos olhos, não se seguram as mãos, não procuram sentir a energia umas das outras, não se permitem o extravasamento de emoções. Muito amedrontadas, dando apenas um jeito de ir levando as coisas, frias e mortas, dentro de uma camisa de força. Comentário. Existe um tempo e um lugar para o controle, mas se nós o colocamos presidindo as nossas vidas, acabamos totalmente enrijecidos. A figura desta carta apresenta-se encaixada nos ângulos das formas piramidais que a circundam. A luz pisca e reflete nas superfícies brilhantes e é refletida nas superfícies brilhantes da pirâmide, mas não penetra. É como se o personagem estivesse quase mumificado no interior dessa estrutura que construiu em volta de si mesmo, né? O grande mestre William Reich chamava isso de couraça muscular. Os punhos estão crispados e o seu olhar é vazio, quase cego. A parte inferior do seu corpo, abaixo da mesa, é uma ponta de faca, um fio cortante, que divide e separa. O seu mundo é organizado e perfeito, mas não é vivo. Ele não pode permitir que nenhuma espontaneidade ou vulnerabilidade penetre ali. A figura do rei das nuvens, que é o rei de espadas, né? É um lembrete para que tomemos uma respiração profunda. Afrouxemos a gravata e passemos a cuidar das coisas com calma. Se houver enganos, tudo bem. Se as coisas ficarem um pouco fora do controle, isso é com certeza exatamente o que o médico prescreveu. Há muito, mas muito mais na vida do que estar no controle das coisas. Então, nós literalmente nos arrebentamos quando queremos controlar o que não pode ser controlado. E o que é que não pode ser controlado? Jaqueline, o fluxo da vida. O fluxo da vida não pode ser controlado. A vida vai trazer as nossas alegrias, as nossas bênçãos, as nossas vitórias, as nossas derrotas, os nossos dissabores, as nossas contrariedades. Temos que aprender a ser como a água, fluir com aquilo que a vida nos traz, né? Uma das coisas mais importantes que deu início a minha jornada com o curso em Milagres foi justamente entender que a vida não seria do jeito que eu gostaria que ela fosse, né? Isso foi a abertura da minha jornada, mais especificamente quando eu comecei a estudar com a minha professora, né? Foi aprender que eu podia amar a realidade, que a realidade era minha amiga, que a realidade estava me trazendo o que quer que fosse necessário para o meu crescimento e para o meu florescimento. Como eu não conhecia o quadro todo, eu não sabia qual seria a implicação daquilo num futuro próximo ou distante, né? E isso, nossa, me abriu tantas possibilidades, né? Hoje em dia eu sou uma pessoa tão mais aberta à mudança, ao novo, ao inusitado. Eu sou tão mais corajosa do que eu era lá em 1998, quando esse livro chegou na minha vida. Eu era tão rígida, tão engessada, tão mumificada. Eu tinha tanto medo da mudança. Eu queria certezas. Não que não queira mais. Ainda quero. Mas já melhorei muito nesse sentido. Tá bom? Então é essa mensagem que eu acho que é importante aqui. Se nós não abrirmos mão do controle, não poderemos seguir o caminho do amor com gratidão. Não poderemos treinar isso.
O Espírito Santo é o meu único guia. Ele caminha comigo no amor, porque é ele que vai me guiar, e não o meu ego, o meu euzinho convulsivo, né? E agradeço a ele, ao Espírito Santo, por me mostrar o caminho a seguir. Eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. Meus amores, minhas amoras, essa era a mensagem para o dia de hoje. Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.